Boa noite, Olá, Thaís. boa noite, Otávio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, pessoal. Beleza, bate-papo sobre tireoide hoje, né? Isso. Vamos desmistificar algumas coisas, né? Os Vamos mitos. sim tirar as dúvidas do pessoal, algumas confusões que às vezes existem. Vou começar me apresentando então, né? Meu nome é Otávio, para quem não me conhece, sou médico endocrinologista, moro e atendo em Campinas, fiz minha formação, graduação, especialização, tudo na Unicamp. Atualmente eu trabalho mais com as áreas de obesidade e diabetes, mas atendo também vários casos de tireoide, tanto hipo quanto hipotireoidianos, câncer de tireoide. São doenças bastante comuns no consultório também, né? E do mesmo jeito que é uma doença comum, as dúvidas também são muito comuns, porque a tireoide é um órgão que a gente não sabe tão bem o que ele faz, né? É diferente de coração, que todo mundo sabe que bate o sangue, o pulmão serve para respirar, o estômago é para os alimentos, e a tireoide, né? Ninguém ensina Pra quê, quando a né? gente é criança, então a gente só descobre quando tem alguma coisa errada mesmo. Então é bem legal a gente ter Isso. essa conversa aí hoje. Então, vou primeiramente queria agradecer, né? Por você ter aceito o convite para participar da live. Fiquei muito feliz. Vou me apresentar, né? Me chamo Thaís, eu sou nutricionista. Eu atendo em Itamaraju, é no extremo sul da Bahia. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu me formei na UFES, né, em Vitória, a Federal do Espírito Santo. E aí tô formada há uns 2 anos e um pouquinho. E tô atendendo aqui, né? Por enquanto é isso. E vamos falar mais sobre tireoide, né? Outras dúvidas também, se surgirem durante a live, a gente pode sanar também, tá, galera? Galera que Chegou quiser. muitas dúvidas para você, Thaís, no consultório de Como? tireoide? Chegam muitas dúvidas de tireoide para você também no consultório? Sim, sim. É mais hipotiroidismo, né? Hoje eu vejo assim que é mais presente é hipotiroidismo. E muita gente fala que não consegue emagrecer devido a essa patologia, né? Então acho que foi muito pertinente a gente trazer esse tema, que eu não vejo muitas pessoas falando aqui no Instagram, pelo menos no meu, né? Eu falei assim, vou chamar um endócrino para falar sobre isso melhor. Tá bom, beleza. Então vamos começar diferenciando, eu acho, o hipotireoidismo do hipertireoidismo, que é uma coisa também que o pessoal confunde bastante, né? Lembrar que hipo é pouco e hiper é muito, tá? Então, quando você está hiper feliz, você está muito feliz. Mesma coisa a tireoide. Quando você tem um hipertireoidismo, você tem muito hormônio da tireoide. Quando você tem o hipotireoidismo, é porque os hormônios da tireoide estão faltando. No caso do hipotireoidismo, né, que a tireoide está produzindo pouco hormônio, a causa de longe mais comum é a doença autoimune, quando a gente tem as nossas partículas de defesa agindo contra a tireoide. Né? Então a gente tem os nossos anticorpos, que eles atacam vírus, bactérias, quando tem alguma coisa errada com a gente. E quando o nosso corpo começa a atacar nossos próprios órgãos, a gente chama isso de autoimune. E no caso da tireoide, a tireoide rachada, por conta pela primeira vez, tem um quadro de hipotireoidismo. Né? E aí a falta do hormônio da tireoide tem várias consequências. Porque, que nem eu falei, né? Muita gente não sabe para que serve a tireoide, mas de um jeito bem simplista, assim, que resume bem a função dela, é comandar os outros órgãos do nosso corpo. Então, ela é responsável pelo ritmo dos demais sistemas. Ela que controla a frequência cardíaca, junto com outros mecanismos, mas ela tem um papel bem importante. Funcionamento intestinal, parte de memória, cognição, parte de musculatura, desenvolvimento ósseo. Em crianças, ela é super importante para desenvolvimento de inteligência, crescimento, puberdade. É uma glândula bem complexa, né? E aí, na falta desses hormônios, a gente tem tudo isso afetado. Então, tem uma redução, muitas vezes, aí da função do intestino, o intestino fica mais preso, o paciente se sente mais sonolento, com mais indisposição, dificuldade de concentração. Muitas vezes tem uma associação também com intolerância ao frio. O paciente fala, nossa, eu tô com frio e nem tá frio hoje, né? Que mais? Parte de pelos, às vezes os pelos ficam mais frágeis, então cabelo pode cair, unha fica mais quebradiça. São sintomas bastante comuns.
E a questão do peso, né, que o pessoal fala bastante. O metabolismo ele fica mais lentificado, tá? Mas o que acontece em relação à questão do peso é muito mais um acúmulo de líquido do que de gordura. Então, a gente não pode falar que a gente tem um grau de obesidade, alguma coisa assim, por conta de hipotireoidismo, né? O paciente ele até pode ter um aumento de peso na balança, mas não porque ele ganhou tecido adiposo, não porque ele ganhou gordura. Normalmente, em casos muito graves de hipotireoidismo, o paciente retém mais líquido e aí pode engordar ali uns 2 até 3 quilos na balança. Mas aí não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com ganho de gordura, não. É por causa da minha tireoide que eu tô engordando, né? Escuto muito isso. Não é, infelizmente é por falta de déficit calórico mesmo, né? A pessoa acaba consumindo mais do que o corpo está gastando e aí fica com uma predisposição para ganhar peso. O que a tireoide atrapalha, na verdade, para quem quer emagrecer, é o fato de, como você tem uma disposição menor, mais sonolência, tudo, a pessoa se sente menos disposta para fazer atividade física. E aí, consequentemente, quando a gente faz menos atividade física, se mexe menos, a chance de engordar aumenta também e é mais difícil para emagrecer. Né? Então, essa aí é a relação. Mas, quando a pessoa tem hipotireoidismo e está fazendo o tratamento certinho, tomando os hormônios da tireoide, é como se ela não tivesse nada. Né? Isso é bem importante a gente deixar atento aí também. Já que você está falando sobre a questão, né, do diagnóstico, mais ou menos, eu recebi uma pergunta minha assim: quando percebemos que tireoide é quando as pessoas começam a sentir esses sintomas, elas devem procurar um médico? Normalmente, sim. O que é mais comum no consultório é cansaço mesmo, indisposição, sonolência. E aí, durante a investigação, faz parte dos alvos hormônios tireoidianos de hipotireoidismo. Outras causas aí podem aparecer, Uma travadinha. que também detecta infertilidade, né? E essas outras queixas aí de cabelo e tudo mais. Normalmente é assim que é feito o diagnóstico, pelo exame de sangue. É isso do hipotireoidismo, né? E aí o hiper é basicamente o contrário de tudo que eu falei. O intestino às vezes fica mais acelerado, o paciente às vezes pode ter diarreia. É muito comum ter uma frequência aumentada também, então sentir aquela batedeira no peito é comum em quem tem o hipertireoidismo. Tremores, né? O hipertireoidismo também ele é muito lembrado por conta dos olhos saltados, né? Não são todos os casos de quem tem hipertireoidismo que acontece isso. Mas aquele mesmo anticorpo, não o mesmo, né? Um outro anticorpo, na verdade, mas ele também está presente na doença autoimune da tireoide, causando hiper. E aí, ao invés de Hashimoto, a gente chama de Graves, autoimune. E esse corpo, ele acaba se ligando também na musculatura dos olhos, né? E aí ele pode causar o que a gente chama de exoftalmia, que são aqueles olhos saltados, e bem característicos de alguns pacientes que têm o hipertireoidismo. É bastante comum insônia nesses pacientes, pele quente, intolerância ao calor, sudorese bastante excessiva e é mais isso. Também é relacionado muitas vezes com perda de peso, né? O hipertireoidismo. Mas o grande problema é que a pessoa não dura músculo junto, né, de forma assim dizendo, acaba perdendo tanto massa gorda quanto a massa magra. Então, não é uma boa ideia usar hormônios tiroidianos para a gente emagrecer, nada disso, porque é o caminho errado. Ao invés de queimar gordura, você vai perder massa muscular junto e acho que ninguém quer isso. Quem quer, né? Sem dúvidas. Acho que é isso, gente, do hipo, do hiper. Eu queria perguntar para você realmente em relação ao hormônio, né? Se algumas pessoas usam essa estratégia e chegam para você no consultório querendo utilizar a fim de emagrecimento. Chega assim, chega às vezes até já tomando, na verdade, né? É bem comum a gente pegar medicações manipuladas que tem levotiroxina, T3, nessas fórmulas assim, e não tem nenhuma dose segura que a gente consiga utilizar sem aumentar a frequência cardíaca, sem ter dano para a massa óssea, né? Sem prejudicar a massa muscular também. Então, com tanta coisa que a gente tem para tratar a obesidade, acho que o hormônio da tireoide é uma das piores aí, na verdade, né? Não é esse o caminho, não.
Porque, na verdade, Otávio, as pessoas elas querem um método mais rápido que dê menos trabalho para emagrecer, né? Elas querem uma pílula mágica que e você não precisa fazer exercício nem mudar a sua alimentação. Só que a gente sabe que não é assim, né? Que é todo um contexto, que tem que mudar os hábitos alimentares, tem a prática de atividade física. E um medicamento, né, para quem tem a tireoide também é muito importante ter o tratamento certinho, né? Não que você vai tomar o hormônio que você vai ter esse emagrecimento. Recebi uma pergunta aqui. A dosagem do Mandaram uma hormônio tem que pergunta ser aqui. mudada. Tem sim. Essa pergunta ela é bem importante, né? A dosagem do hormônio é diferente da dosagem de outras medicações que a gente toma. A gente toma medicações, pode olhar, né? Então, remédio para diabetes é em 50 a 100 miligramas. Na hora que a gente pega o hormônio da tireoide, são que é em micrograma, é muito pequenininho, né? Dividir a miligrama por 1000 e é isso que a gente tem. Eu brinco que é um grãozinho de arroz dividido em 2000 partes. Então, para você ter noção, é uma coisa bem, bem pequenininha. E aí, conforme a gente envelhece, ganha peso, perde peso, muda os hábitos de vida, rotina, alimentação, a dose do hormônio muda também. Aquela dose mínima tem que ir um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E isso muda muito ao longo da vida toda. Então é super importante que o paciente mantenha pelo menos uma frequência cada vez, uma vez ao ano, mais ou menos, com o médico para poder ajustar a dose da medicação. Ou antes, se começar a notar que os sintomas estão piorando, né? Então é um ajuste bem fino. Mais alguma dúvida, gente, em relação à medicação? Em relação à nutrição, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com quatro nutrientes, digamos assim, que é o iodo, o selênio, o zinco e o ferro. Principalmente o iodo. Porque no Brasil já é obrigatório o sal marinho, né? Eles virem com iodo. Então, é bem raro ter essa falta de iodo pela alimentação das pessoas, né? A não ser aquelas que o sal é muito restrito ou consome o sal do Himalaia. Porque tem gente que consome o sal do Himalaia com a intenção de diminuir o aporte de sal da alimentação e tem mais minerais. Só que aí eu pergunto, quantos de sal você vai consumir para bater essa recomendação de minerais, sendo que em outros alimentos a gente encontra minerais, né, de forma saudável, não no sal. Então, assim, fica essa pergunta no ar, né? Por que não consome o sal marinho, só que em menor quantidade, que você vai ter o iodo e não precisa exagerar na quantidade também, ok? Peixes, algas também são alimentos com fonte de iodo natural, né? Que é muito importante. Salmão, atum, leites e derivados também a gente encontra quantidade de iodo. Outro alimento interessante que possui selênio é a castanha do Pará, né? De 1 a 2 quantidades por dia também faz bem. É uma fonte de gordura boa. Estudos mostram, né, que, Otávio, que a castanha do Pará ela tem um poder de ajudar na inflamação da tireoide. Mas isso aí é um consumo assim, né? Não exagerado, né, gente? Tudo dentro de um plano alimentar calculado, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tal alimento faz bem para tal doença. Aí a pessoa quer exagerar e consumir esse alimento porque acha que vai curar, né? Ou vai recuperar mais rápido. Só que é tudo com quantidades ajudadas, né? Nada faz milagre. Tudo em excesso faz mal, né? Até a castanha do Pará, que a gente sabe que em doses muito altas pode ser tóxica. E é super calórica também, né? Daí não vai tireoide porque tá ganhando peso. Dura boa, mas com cautela, né? É igual o ômega 3, abacate, chia, linhaça também são fontes interessantes para quem tem o hipertiroidismo. Os antioxidantes, né? Os alimentos, frutas vermelhas, frutas cítricas também ajudam bastante. O que eu peço para ter cuidado é com o excesso de consumo de alimentos como soja, couve e repolho, né? Por causa da isoflavona, que é uma substância que realmente, se você consumir em excesso, pode dar uma disfunção na tireoide para quem já tem esse problema, né? Então, eu peço para ter cuidado com alimentos muito crus, né? O couve, a rúcula, brócolis, não comer em excesso. Se gostar muito desses alimentos crus, sugiro que cozinhe, que aí vai estar eliminando mais essa substância, né? Que pode causar essa disfunção.
Mas isso, gente, é questão de excesso, tá? Não é que você vai comer um pedacinho de uma folha crua, que isso vai dar uma disfunção na sua tireoide. Só para ressaltar aqui, né? Para não as pessoas não interpretarem errado. Exatamente. Isso mesmo. Até a questão da castanha do Pará que você tinha falado é bastante rica em selênio também, né? E aí o selênio é super importante para a produção dos hormônios tireoidianos, para várias funções de enzimas aí da tireoide. E é bastante legal colocar castanha por dia na dieta para chegar nessas doses legais de selênio. Sim. E agora até lembrei aqui, falando do selênio, né? A gente também usa selênio para tratar os pacientes que têm esses olhos mais saltados, no caso da doença de Graves. Então, aí é o único caso assim que tem uma recomendação precisa mesmo de repor selênio, né? Doses até um pouco maiores do que as fisiológicas, é para esses casos, casos mais leves de oftalmopatia, que são essas doenças nos olhos. Uhum. Não falei de açúcar, né? Alimento industrializado, que isso aí, acho que para qualquer doença já não é interessante, né? O consumo exagerado de alimento embutido, açúcar, refrigerante, enfim. A gente sabe que causa até outras doenças, né? Se a gente conseguisse controlar esse consumo desses alimentos. Você tem alguma O que é dúvida, bem gente? legal, Falando. Thaís, né? Em crianças, assim, ou comecinho de adolescência, a gente às vezes Tá, no consultório faz a dosagem. Tá ouvindo? pode falar agora. Deu uma Tá dando pra falhada ouvir? aqui na imagem, no áudio. Tá, qualquer coisa você me avisa. Então, às vezes, no Pode falar. consultório a gente vê crianças ou pessoas no começo da adolescência e chegam com as dosagens hormonais um pouco alteradas, né? O nível de TSH, que é um dos hormônios da tireoide, um pouquinho alterado. E quando a gente vai ver, ele não tem nenhum sintoma, nada. E conversando com a família, aquela criança ou adolescente tem o hábito de ter muitos produtos industrializados na alimentação. Né? Come muito salgadinho, muita bolacha, bebe muito refrigerante, suco. E a gente chama algumas substâncias aí que tem nesses alimentos de disruptores endócrinos. Então, eles dão uma bagunçada na parte hormonal mesmo. Isso pode até atrapalhar o desenvolvimento da criança e do adolescente. E na hora que ele consegue mudar o hábito alimentar, passa com a nutricionista, tira esses produtos industrializados, passa a comer alimentos mais naturais, o exame muda totalmente, sem entrar com Melhor. medicação, com nada. É bem bacana. Então, para a gente ver que esses disruptores endócrinos estão presentes, sim. Né? A gente não sabe quais são exatamente, mas principalmente nos alimentos industrializados, coisas com embalagem, com rótulos, com os corantes, conservantes, edulcorantes, todos os antes aí. Aqueles nomes difíceis, né? Eu falo E que são nomes difíceis. exato, essas substâncias que não sabemos até onde elas nos fazem mal, né? E outras coisas, como coisas de plástico no micro-ondas, também são disruptores endócrinos. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que ficar atento, assim, principalmente com a galera mais nova, com as crianças, para evitar esse tipo de produto, porque bagunça, assim, a parte hormonal. Sim. E não só com a tireoide, como qualquer outra doença, eu acho que assim, que o medicamento, claro que é eficaz, tem que tomar certinho, mas algumas pessoas, Otávio, eu não sei se isso acontece com você, elas colocam a responsabilidade toda no medicamento. Elas não querem fazer a parte dela. Ah, eu sou diabético, estou aplicando minha insulina, estou tomando meu remédio certinho, mas a alimentação está toda bagunçada. Thaís, por que eu não consigo controlar minha glicose? Quantas vezes eu já cheguei no consultório e as pessoas já falaram isso comigo? Falo, tá, mas como é que tá a sua alimentação? Ah, eu como pão de manhã, eu como assim assado no almoço, não sei o quê. Então eu falei, nossa, então sua glicose não vai ser controlada só com medicamento. Igualmente com a tireoide, né? Se você fizer o tratamento certinho e conciliar com a alimentação, os dois vão casar, né? O seu resultado vai ser muito mais satisfatório do que só o medicamento, né? Então não dá conta. Já Com teve caso. certeza. A alimentação é o nosso pilar, né? O nosso combustível. Ninguém abastece o carro com gasolina de origem desconhecida. Por que que a gente nos abastece, né? Porque a gente se abastece com coisas estranhas que a gente não sabe o que é, né? Vai refletir dos motivos aí. Eu acho que se a gente tivesse uma boa alimentação, realmente a gente conseguiria evitar muitas doenças, né? Você vê que muitas doenças a base foi por causa da alimentação inadequada.
Alguém perguntou, vai, gente, a live vai ficar salva sim, tá? Pode ficar tranquila. Vocês têm alguma dúvida? Pode mandar aí pra gente. O que perguntam muito também, Thaís, é a questão de nódulos, né, na tireoide. É uma coisa muito comum na população, a presença de nódulos. Se a gente sair com um aparelhinho de ultrassom na rua, passando e todo mundo no pescoço assim, o aparelho, a gente vai ver nódulo em 70% das pessoas. Então, mais da metade das pessoas tem nódulo na tireoide. Eu falo que então, todo mundo tem uma pinta, alguma coisa assim. Pode ter lá no seu tireoide, isso não quer dizer nada, tá? Eu falo para as pessoas ficarem bem tranquilas, porque 90% dos nódulos de tireoide são benignos. E aí tem algumas situações que a gente precisa investigar, não são todas. Então, só a presença de um nódulo, não quer dizer que você tem pânico, na endocrinologista, né, para a gente avaliar aquele nódulo. Ver o tamanho, os sinais ali no ultrassom, se ele fala mais a favor de ser benigno, se fala mais a favor de ser maligno. Em alguns casos, é indicado fazer uma punção, né, que nada mais é do que uma biópsia. Uma agulhinha bem fininha no pescoço, e aí a gente consegue ver o material, se o nódulo é um nódulo tranquilo, que não precisa de outras investigações, ou se precisa de investigações adicionais. Sim, joia. Interessante. Acho que a gente conseguiu abordar tudo, né? De uma forma bem dinâmica, né? Acho que sim, né? Conversamos do hipo, do hiper. Eu falei do hiper que tem a causa autoimune, mas esqueci de falar que tem o hipertireoidismo causado por nódulos também. Então tem os nódulos que não produzem hormônio nenhum e eles ficam lá quietinhos, que nem eu falei. Mas tem alguns nódulos ali que eles produzem hormônio a mais. Então a gente tem que ficar atento nesses casos também. Nem sempre é uma doença autoimune. E aí tem que encaminhar para o tratamento adequado também. Pode ser ou por medicação, pode ser com iodo radioativo ou, em alguns casos, cirurgia. Depende muito do perfil do paciente, de como estão os exames. Isso. Ó, uma pergunta aí. Importância de controlar o hipotireoidismo. Tá certo. Quem fez foi meu pai, que é ginecologista, né? Então ele é todo ligado aí na parte de gestação. É super importante, na verdade, fazer o controle do hipotireoidismo. Primeiro que muitas mulheres tentam engravidar e não conseguem, né? O hipotireoidismo, ele inibe a função da ovulação, então muitas pessoas não conseguem mesmo ovular e não engravidam. E quando engravida, o hipotireoidismo ele pode trazer algumas consequências também aí durante a gestação, tanto para a gestação em si quanto para o neném, né? Então, ter a tireoide controlada adequadamente é super importante. Conversar com o obstetra antes de engravidar, fazer aí a consulta pré-concepcional, iniciar o uso do ácido fólico, fazer toda a rotina, ver se não tem nenhuma infecção, tudo certinho, para poder ter uma gestação sem intercorrências e sem surpresas, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que era isso, né? Falamos de tudo, assim, um apanhado geral sobre a tireoide em meia hora. Sim, ficou bem explicadinho. Eu vou deixar a live salva. Quem entrou aí agora não conseguiu assistir, tá? Vou salvar lá no meu perfil. Pode entrar lá. Isso. Legal, depois eu posto no meu também. Tem um vídeo rapidinho também que eu falo sobre tireoide no meu canal do YouTube. Né? Acho que tem uns 2, 3 minutos. É mais ou menos tudo isso que eu falei numa velocidade super rápida, mas que dá para acompanhar. Falo do hiper, falo do hipo. Tem outro vídeo também sobre o uso correto da levotiroxina para quem tem o hipotireoidismo. Né? Como eu falei, é uma dosagem muito precisa, então tem alguns cuidados aí a mais que a gente precisa tomar, com o horário da medicação, com como coletar o exame de sangue. Então, quem quiser dar uma conferida lá também, está no meu canal do YouTube, tem o link na bio do meu Instagram. Acho que está no meu Instagram também, se Muito bacana, quiser, o YouTube consegue acessar ali no GTV. Acho que tem uma última pergunta ali da Michele. Se o nódulo aparece no ultrassom e depois some. Pode acontecer sim, né? Então, perguntaram ali qual é o tema da live. A gente está falando de tireoide, né? E a questão do nódulo é... O nódulo ele pode tanto ficar estável, quanto crescer ou diminuir.
Então, às vezes, tem alguns nódulos ali que a gente repete o ultrassom depois de um ano, ele não está mais lá. Tem alguns que aumentam de tamanho, e aí, dependendo do quanto aumenta, a gente precisa, sim, fazer uma investigação. A grande maioria deles ficam estáveis. E, normalmente, esses que costumam diminuir, eles são mais cistos, né, do que nódulos em si mesmo. Às vezes, o cisto é grande, ele acaba reduzindo. Depende muito da característica no ultrassom. Show. Tem que tomar Certo, medicação. Thaís? É o seu pai. Levotiroxina em jejum. Isso é uma orientação que a gente costuma dar. Várias dúvidas aí da tireoide. Sim, né? Idealmente a levotiroxina em jejum. Por quê? Exatamente por ela ser numa dosagem tão precisa, tudo interfere com a absorção da medicação. Os alimentos, né, a quantidade do alimento e o tipo do alimento. Então, se cada dia você tomar ela com um tipo de alimento diferente, vai absorver de uma maneira diferente também, a gente não vai conseguir chegar numa dose certa. O ideal, então, é tomar a medicação, esperar uns 30 minutos e depois comer. Tem gente que às vezes precisa até esperar uma hora, dependendo aí do esvaziamento gástrico ou do perfil da pessoa. Ah, eu não consigo tomar em jejum, isso acaba com a minha rotina, é péssimo. Tudo bem, né? Toma junto com a alimentação, mas tenta ter uma alimentação sempre padronizada. Então, que o café da manhã seja sempre parecido. Ou sempre o pãozinho ele com leite, ou sempre o iogurte com a granola. Mas tentar seguir o padrão, para daí você não precisar ficar mudando toda vez a dose da levotiroxina. E aí a gente ajusta um pouquinho para mais, porque vai ter interferência do alimento, mas a gente consegue manter a dose estável, pelo menos. Pegou outra pergunta aí. Agora todo mundo começou a perguntar. Várias perguntas. Não, vamos responder. Estamos aqui. Então, Se tem relação com menopausa, né? Os nódulos. Não tem relação direta com a menopausa, né? A menopausa, ela tem alteração de outros hormônios aí, não tem relação com a tireoide. É muito mais comum a gente ver doenças tireoidianas, na verdade, nas mulheres jovens, a partir aí dos 20, 30 e poucos anos, tá? E a gente não vê piora dos níveis hormonais de tireoide depois da menopausa. E a mesma coisa a questão de nódulos, né? A gente sabe que nódulos, em geral, tendem a aparecer conforme as pessoas envelhecem, mas na tireoide elas acabam aparecendo mesmo já na fase jovem, 20, 30 e poucos anos também. Normalmente mais no sexo feminino do que no sexo masculino. mais alguma pergunta? Toda vez que a gente ameaça de encerrar, aparece alguma. É capaz de aparecer alguma aí. É? Mas se alguém tiver alguma pergunta que lembrar depois também, pode me mandar, né? Eu vou respondendo aí na medida do possível, por inbox para vocês, não tem problema não. E perguntaram qual o tratamento. Tratamento exatamente do quê? Do nódulo? É que ela perguntou do nódulo. O tratamento do nódulo, Jane, vai depender da característica do nódulo, né? Se for um nódulo que produz hormônio tireoidiano, as opções de tratamento são com medicação, com o iodo radioativo, né, que é o radioiodo, ou em alguns casos a cirurgia, dependendo do tamanho do nódulo. Às vezes tem uns nódulos que são tão grandes que atrapalham para engolir, aí vale mais a pena ou até tentar o radioiodo antes ou ir para uma cirurgia já mesmo, né? Se for um nódulo pequenininho, que não produz hormônio, que não está interferindo em nada, a vida segue. Ele não vai mudar em nada a sua vida, só vai fazendo acompanhamento a cada 1, 2 anos aí com ultrassom, dependendo do nódulo, tá? Mas mesmo se ele não estiver produzindo hormônio, for um nódulo grande que está incomodando para engolir, ou até às vezes esteticamente, tem a opção de fazer o radioiodo ou de fazer cirurgia. Mas o nódulo pequenininho, funcionou, benigno, não precisa de tratamento nenhum. Ok? É isso. Acho que agora sanamos as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, manda mensagem direct. Amanhã eu vou fazer uma postagem falando em relação aos alimentos, tá? Para quem não conseguiu assistir. E vou deixar a live salva também, mais uma vez falando. Certinho. Legal. Obrigado pelo convite, Thaís. Foi um prazer. Muito legal. Agradeço. Que isso. Obrigado, pessoal, com as perguntas que participou aí. Qualquer coisa, vão me falando. Meu nome é Otávio, então ele me perguntando. Qualquer coisa, acessa minha página ali no Instagram e a gente vai conversando.
isso aí, gente. Se vocês quiserem, a gente chama o Otávio para fazer mais live comigo, tá? Se ele aceitar. Será um prazer, claro, com certeza. Esclareceu bastante. Obrigada, Boa noite galera. para todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.